Bom dia a todos e a todas. Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Acredito que vocês tenham tido um final de semana tranquilo, graças a Deus. Só quero dizer um pouquinho para vocês que eu tô um pouquinho rouca, tá bom? Mas vamos lá para mais uma segunda-feira, mais atividades, mais aulas durante essa semana, tá bom? Então, nessa oportunidade, essa segunda-feira, vamos falar aqui sobre a música clássica, que está na disciplina de arte de vocês. Eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 69, tá bom? A partir da página 69, onde nós estaremos falando sobre esse tema, sobre a música clássica, tá bom? Então, vamos lá. Na próxima página, vocês têm aí, vamos ver aí onde se iniciou a música clássica. Lembrando que a música clássica é uma música são músicas tranquilas, músicas suaves, algumas músicas fortes, né? E geralmente também, crianças, a música clássica ela é muito utilizada em filmes, né? Certo, crianças, vemos bastante em filmes, em novelas, em seriados, enfim, tudo na nossa vida, nós vemos e ouvimos a música. No nosso contexto, a nossa vida, sempre tem uma música que a gente lembra algo, às vezes positivo, às vezes negativo, mas a música, ela é presente na nossa vida. Então, a música clássica, ela iniciou-se na Idade Média, tá? Na Idade Média. No Ocidente, a música clássica também é chamada de música erudita. O que é a música erudita? É aquela música elaborada, estudada, culta, tá? É uma música, como eu até falei para vocês no início, bem tranquila, que você estuda aquela música para poder tocar ela bem, cantar ela bem, tá? São músicas cultas, tá? Não são músicas com muito peso, são músicas calmas, tranquilas de se ouvir. Então, a música erudita, que é essa música elaborada, estudada, culta, começou a se desenvolver na Europa durante a Idade Média, tá? Lá no continente europeu. Então, a música clássica geralmente é tocada por uma orquestra, conjunto de músicos, tá? Bem lá no início da página de você, na página 71, nós temos lá uma orquestra. Vocês podem dar uma olhada aí, onde tem conjunto de músicos que tocam vários instrumentos, tem vários instrumentos ali, entre eles os de corda, os de sopro e os de percussão. Nós vamos ver cada um deles mais para frente. Crianças, o que é uma orquestra? A orquestra, ela é conduzida por um maestro ou uma maestrina. Maestro, homem, masculino. Maestrina, feminino, tá? Mulher. Também conhecido ou conhecida como regente, tá? Pessoas que conduzem orquestras, tá? Que conduzem corais, são chamados de maestros ou regentes. Então, eles conduzem os músicos, movimentando a batuta. Vocês estão vendo bem aqui este regente aqui, bem que na mão dele tem uma tabuta, certo? Um bastão delgado. Com gestos e expressões corporais indicam a intensidade e o ritmo da música escrita em uma partitura, tá? O que é a partitura, crianças? A partitura, é bem que frisar para vocês, a partitura é uma representação escrita de uma composição musical. Coloquei aqui para vocês, tem no livro de vocês aí, isso aqui é uma partitura, tá bom? Então, é uma escrita musical, ou seja, todos os músicos dessas grandes orquestras, corais, também o próprio regente, o próprio maestro, eles têm aí essas partituras musicais, onde eles vão estar
olhando atentamente as notas que vão tocar, o tempo da música, se vai ser muito rápido, se vai ser mais devagar, tá? Qual é o momento da pausa, enfim. Então isso aqui é uma forma dele se guiar na hora das apresentações. Como são muitas músicas que a orquestra está ensaiando constantemente, então é muito importante essas partituras, né, que facilita na hora que eles vão tocar, tá bom? Então aqui vocês têm uma foto aqui do Heitor Villa-Lobos, esse regente aqui, esse maestro. Ele foi um importante compositor e regente brasileiro, muito conhecido. Em suas músicas, ele misturou elementos eruditos e elementos da cultura popular. Foto de 1957. Então, Heitor Villa-Lobos, ele não só tocava músicas clássicas, né, eruditas, mas ele fez misturas de músicas eruditas com cultura popular, que é a nossa cultura, né? Então, ele misturou e fez assim ritmos diferenciados e que o fez conhecido na época, tá? Muito bem, as partituras musicais. Na próxima página 71, nós temos aí a orquestra é organizada por meio da separação de instrumentos de cordas, de sopro e percussão. Falamos lá no começo que a gente ia enfatizar, né? Então, a orquestra ela está dividida entre esses três: cordas, sopro e percussão. Vamos ver quais são os instrumentos de sopro, tá? Sopro, instrumentos de sopro produzem som pelo movimento do ar. Em quase todos, o ar é soprado pelo músico. Em uma orquestra padrão, os instrumentos de sopro são o flautim, a flauta, o oboé, o clarinete e o fagote. Vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente esses instrumentos, tá? Esses instrumentos de sopro, o músico tem que estar soprando, né, gente? É um sopro, tá? Mas lá na frente a gente vai ver a imagem deles, tá? Percussão. Dentro de uma orquestra é uma percussão. O que é a percussão? Geralmente são tocados por meio de batidas ou chacoalhadas. Eles são usados para dar ritmo às músicas, mas também criar suspense ou dar ênfase em algumas partes de uma obra musical. Entre os instrumentos de percussão estão o tímpano, o bumbo, os pratos e a caixa clara. Nós vamos ver aí rapidinho as imagens deles. E por último, nós temos aqui as cordas. O que são as cordas? É produzido pela vibração de suas cordas, são ampliadas pelo corpo do instrumento. As cordas são divididas em 4 grupos principais: violinos, violas, violoncelos e contrabaixo. Todos são tocados com o arco e com os dedos. Algumas orquestras também contam com piano e harpa. Então aqui vocês estão observando a imagem, como é a organização de uma orquestra, tá bom? Aqui estão os instrumentos de cordas, estão aqui, ó, desse lado aqui. Aqui também tem instrumentos de corda, que são violinos, violoncelos, tá? Aqui bem na frente do maestro tem os instrumentos de sopro, tá? Tem alguns instrumentos de sopro, tá certo? Aqui tem a percussão, o bumbo, enfim. Aqui ó, a estrutura de uma orquestra sinfônica. Antes de eu falar isso das pinturas, tá bem aqui para vocês as imagens, tá? Desses instrumentos aqui, ó, instrumentos de corda, violino, viola, violoncelo, instrumentos de flauta, olha aí, ó, a flauta transversal, uma das mais conhecidas, o clarinete, o oboé, ok? Mas aqui nós temos instrumentos de percussão,
o tímpano, o bumbo, tá? Esse aqui é um instrumento de sopro, fagote. A trompa também é um instrumento de sopro, tá? Então vamos voltar aqui. A música clássica e a pintura. Elas estão também interligadas, tá, gente? A música clássica e a pintura. Então, a música clássica, ela pode o quê? Proporcionar diferentes sensações, como alegria, calma, tranquilidade, angústia, medo, tristeza. Algumas pessoas são capazes de associar sensações da música clássica com cores e formas. Nós temos aqui um artista chamado Vassily Kandinsky. Vassily Kandinsky foi uma das pessoas. Leia o texto abaixo. O que ele escreveu aqui, ó? Aficionado por música erudita, deu nomes como composições e improvisação a algumas de suas pinturas. Então, ele era um pintor que era fascinado, amava a música erudita, né? Música clássica. Como se criasse uma partitura, fazia arranjos com cores e formas primárias, como as geométricas, com a intenção de provocar emoções no espectador e expressar uma necessidade interior, termo que usava de criação livre e espontânea. Então, Kandinsky, ele gostava muito de fazer as suas obras, as suas pinturas, na verdade, ele foi influenciado pela música erudita, né? Então, continham o quê? Muitas cores, formas geométricas, tá bom? Ele queria causar emoções nas pessoas que fossem olhar as suas pinturas, tá bom? Olha aqui, ó, como são as pinturas dele, gente. Realmente são pinturas que chamam a atenção, tá certo? Nós temos aqui a primeira composição, óleo sobre tela, tá? Kandinsky. Nós temos aqui a segunda, com improvisação, aquarela e guache em cartão de Kandinsky, feita em 1913. Essa primeira composição e a segunda improvisação. Então, vocês podem analisar bem aí essas imagens, cada uma demonstra algo diferente, né? Analisem aí e ver o que vocês acham. Aqui eu já tinha mostrado para vocês a história musical de Pedro e o Lobo. O pianista ucraniano Sergei Prokofiev compôs uma história musical, tá? Chamada Pedro e o Lobo, história musical. Criança, se é história musical, então é uma história contada através da música, dos instrumentos. Então, seu objetivo era apresentar às crianças alguns dos principais instrumentos de uma orquestra. Então, ele queria mostrar para o público infantil os instrumentos, né? Então, cada personagem era representado por um ou vários instrumentos musicais. Assim, a história é contada por meios dos sons, Então, quer dizer que Pedro, ele era o quê? Um violino. O violino, ele tem um som assim bem fino, né? Representando o menino. O passarinho, uma flauta. O gato, um clarinete. E o pato, o oboé. Tá? Então, cada instrumento desse era um personagem. E para representar o avô de Pedro, o fagote, os caçadores, o bumbo e o tímpano, o lobo, a trompa. Muito interessante, né? Aqui vocês têm uma atividade que vocês vão escutar as músicas clássicas, Sinfonia 40, de Mozart, Sinfonia número 5, de Beethoven, que também são músicos que foram muito conhecidos. Aí vocês vão desenhar no caderno de vocês o que essas composições despertaram em você, imaginar cores, cenários e possíveis personagens inspirados pelo ritmo da música, tá? Aí eu coloquei aqui o link para vocês, tá bom?
Tem algumas palavras aqui, gente, ó, ritmo. Ritmo, não tem esse N aqui, tá? Esse D também aqui, tá bom? Foi um erro de digitação, tá bom? Aí tem os links que eu coloquei para vocês, tá certo? Para vocês escutarem e vocês vão desenhar de acordo com o que vocês sentiram na música, tá bom? Então, tenham realmente uma boa produção. Crianças, fiz aqui as correções de algumas palavrinhas que não estavam corretas, tá bom? Aqui também, isso, bem aqui também eu acrescentei para vocês o link, esse link aí que vai, que vocês possam ver essa história, tá? Ou vocês podem até colocar mesmo no YouTube, História Musical Pedro e o Lobo, e vocês vão assistir a história narrada e contada através dos instrumentos musicais. Muito bonito de se assistir, tá bom? Tenha um dia abençoado. Um abraço.